Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Marco Polo encerrou 2022 com resultados que reforçam a retomada das vendas de ônibus, com a recuperação da produção e a reabertura do mercado na pós-pandemia. No ano, a empresa registrou lucro líquido de R$ 436,8 milhões, crescimento de 21,9% na comparação com o ano anterior e margem líquida de 8,1%. O bom desempenho é reflexo da ampliação da produção consolidada, que foi de 14.725 unidades, aumento de 31,1% em relação ao ano de 2021, sendo 86,6% unidades produzidas no Brasil e 13,4% no exterior. Já a receita líquida consolidada foi de 5,4 bilhões de reais em 2022, valor de 54,8% superior ao exercício de 2021, com 67,1% obtido por meio das vendas de carrocerias, 67,7% em 2021 e 25,3% com a comercialização de Volare, em 26,3% em 2021. A receita das vendas para o mercado interno foi de 3,1 bilhões de reais, 58,7% da receita líquida total, contra 51% em 2021. Nas exportações somadas aos negócios no exterior, a receita líquida total foi de 2,2 bilhões de reais em 2022, o que equivale a 41,3% do total contra 49% no ano anterior. Os números de 2022 reforçam que começamos a colher os frutos de um plano de transformação cultural e estrutural que promovemos nos últimos 2 anos. Otimizamos nossos investimentos, reestruturamos nossas operações e apresentamos ao mercado importantes lançamentos, como a geração 8 de veículos rodoviários, o Ativo Integral Marco Polo, um ônibus 100% elétrico com chassi e carroceria da marca. Seguimos confiantes em nossa estratégia para buscar resultados cada vez mais consistentes, avalia James Bellini, CEO da Marco Polo. Os passageiros de ônibus metropolitanos em São Paulo também correm riscos de acidentes pelo fato de os coletivos trafegarem de portas abertas, ou se aproximarem e saírem dos pontos com as portas ainda abrindo ou fechando, o que é proibido e indica que o sistema que impede ou movimento do coletivo nessas situações, chamado de anjo da guarda, não funciona adequadamente. A EMTU, responsável pelo gerenciamento dos serviços, confirmou que em 2022 aplicou 30 multas por irregularidades no bloqueio de portas. Em janeiro, foram 2. No dia 6 de fevereiro de 2023, a reportagem revelou com vídeos que empresas de ônibus da cidade de São Paulo estavam descumprindo uma determinação da SP Trans e coletivos foram flagrados trafegando com as portas abertas ou arrancando dos pontos sem ainda as portas estarem completamente fechadas, o que é um perigo, podendo causar graves acidentes, em especial no desembarque. A SP Trans, que gerencia os transportes na capital paulista, reconheceu que o problema existe e diz que fiscaliza e multa as empresas de ônibus. Somente em 2022 foram aplicadas 60 autuações referentes à circulação de ônibus com as portas abertas. Em janeiro de 2023 foram 3 multas e em fevereiro ao menos outras 4. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, entrou com recurso em segunda instância na Justiça de São Paulo para suspender a decisão judicial de primeiro grau que determinou a liberação para a Suzantur, por meio de arrendamento em 48 horas da operação das linhas de ônibus interestaduais que eram operadas pela aviação Itapemirim e pela aviação Caiçara, cuja falência foi decretada em setembro de 2022. O documento é de 23 de fevereiro de 2023, mas foi protocolado no sistema da Justiça nesta terça, dia 28. O site Diário do Transporte teve acesso ao agravo de instrumento que perde o efeito suspensivo. A Justiça ainda vai decidir. A ANTT alega que, para uma operação de linhas entrar em prática, devem ser atendidos critérios técnicos e que é dever da agência exigi-los. Segundo a ANTT, a avaliação sobre se estes critérios foram atendidos ou não cabe à agência e que não pode haver interferência do Poder Judiciário nestas questões administrativas. A ANTT diz ainda que este tipo de arrendamento de linhas não tem previsão legal, mas que mesmo assim tem atuado para cumprir a determinação judicial.
Inicialmente, informa-se que, não obstante tratar-se de medida sem qualquer previsão legal, a Arrendamento de Linhas de Transporte Rodoviário Coletivo, a ANTT, vem adotando todas as medidas ao seu alcance para assegurar o cumprimento do comando jurisdicional, na forma de legislação federal e regulatória aplicável a todos os operadores do transporte rodoviário interestadual, conforme já amplamente demonstrado em primeira instância. A agência ainda nega que esteja fazendo uma resistência injustificada para liberar as linhas. Ainda de acordo com a ANTT, a determinação para que o TAR, Termo de Autorização de Serviços Regulares, da Suzantur, tenha validade sobre as linhas que eram prestadas pela Itapemirim e Caiçara. Trata-se de indevida e inaceitável interferência do Poder Judiciário no regular exercício das atribuições institucionais conferidas por lei à Agência Federal. A ANTT diz que há um impedimento concreto para liberar as linhas, porque não existe previsão legal no Brasil de arrendamento de linhas de ônibus, porque linhas de ônibus não pertencem a empresas e sim ao poder público. Ainda que haja a boa intenção de preservar o funcionamento da empresa, no interesse da massa falida e dos credores, em se tratando de transporte terrestre coletivo interestadual de passageiros, não há qualquer previsão legislativa que autorize ainda que, em caráter emergencial e temporário, o arrendamento de linhas para que uma determinada empresa passe a operar linhas de transporte antes operadas por uma empresa que teve sua falência decretada. O juízo de primeira instância, parte da premissa de que as linhas que eram operadas pelas empresas Viação Itapemirim S.A. e Viação Caiçara Limitada seriam de titularidade das referidas empresas, como se fossem ativos da massa falida passíveis de um contrato de arrendamento. Tal premissa, contudo, é equivocada. Ainda segundo a ANTT, linhas são serviços e não são patrimônios. As linhas de transporte rodoviário coletivos interestadual de passageiros são serviços públicos autorizados, de titularidade da União, nos termos do artigo 21, inciso 7, a linha I, da Constituição Federal 37. Não são ativos da empresa autorizada. A ANTT argumenta novamente que as linhas não podem ser assumidas pela Suzantur, porque não são patrimônio da Itapemirim e da Caiçara, e que, diante da falência, tais linhas devem ser extintas. No caso dos autos, como salientado, as linhas de operação das empresas Viação Itapemirim Limitada e Viação Caiçara Limitada não podem ser considerados ativos do Grupo Itapemirim e não integram seu patrimônio e, consequentemente, não são passíveis de arrendamento para que uma outra empresa assuma a operação, ainda que a título emergencial. Não há previsão legal para isso. Além disso, com a decretação da falência, de acordo com a legislação, a autorização outorgada às empresas falidas deveria ser extinta, mediante cassação por perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objetivo da autorização, observado o devido processo legal administrativo. É o que se extrai da redação do artigo 48 da citada Lei nº 10.233 de 2001. A ANTT ressaltou no recurso que o artigo 195 da Lei nº 11.101 de 2005 estabelece que a decretação de falência implica na extinção da concessão de serviço público. Artigo 195. A decretação de falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão na forma da lei. A agência ainda diz que a Suzantur possui TAR, mas não possui licença operacional, que são instrumentos diferentes. Para a ANTT, a Suzantur não pode se valer de licença operacional de empresas falidas porque, dada a falência, a licença operacional, que é um ato administrativo, perde a eficácia automaticamente. Conforme salientado acima e exposto pela área técnica do documento anexo, a licença operacional é o ato administrativo da ANTT com a relação dos mercados autorizados e suas respectivas linhas, que habilita a transportadora a executar a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiro, onde são verificados os requisitos essenciais, a prestação adequada do serviço aos usuários, frequência da linha, esquema operacional e quadro de horários da linha, serviços e horários de viagem que atenderão à frequência mínima da linha, frota necessária para a prestação do serviço, relação das garagens, pontos de apoio e pontos de parada, relação dos terminais rodoviários, cadastro dos motoristas, relação das instalações para vendas de bilhetes de passagem nos pontos de origem, destino e seções das ligações a serem atendidas e etc. Trata-se, evidentemente, de um documento indispensável à regular prestação do serviço público em questão, cuja expedição deve ser precedida
de uma complexa análise técnica especializada em operações de transporte rodoviário coletivo de passageiros. A decisão agravada impôs à ANTT que proceda ao cumprimento do contrato de arrendamento protocolado na autarquia pela administração judicial, em seus exatos termos no prazo de 48 horas, já que não demonstrado qualquer impedimento concreto em sentido contrário, com a consequente reativação das linhas da Viação Itapemirim e Viação Caiçara suspensas desde abril de 2022 e não canceladas, o que efetivamente inviabilizaria a retomada das atividades, passando a surtir efeitos da respectiva licença operacional já existente ativa em nome das empresas falidas e, consequentemente, permitindo a operação das linhas pela Suzano nos exatos termos do contrato de arrendamento autorizado. Neste ponto, mais uma vez, a ANTT entende que houve uma indevida e inaceitável interferência na regular exercício de suas atribuições institucionais previstas expressamente em lei. Para a agência, a decisão em primeira instância impõe um ato que não está previsto em lei. Assim, a decisão agravada merece reforma na medida em que impôs à ANTT, no prazo de 48 horas e sob pena de representação por ato de improbidade administrativa, sanção pecuniária, processual e persecução penal aos seus agentes, o cumprimento de uma determinação, arrendamento de linhas, que não possui qualquer previsão legislativa, além de proibir a agência de exercer regularmente suas atribuições legais. Segundo a ANTT, a ordem do juiz de primeira instância de liberar as linhas em 48 horas fere a própria lei. O juízo em que pese a louvável intenção de preservar o funcionamento da empresa no interesse da massa falida e dos credores, não detém competência jurisdicional para disciplinar um funcionamento da prestação do serviço público de transporte terrestre coletivo interestadual de passageiros. Trata-se de um serviço de titularidade da União Federal, outorgado mediante autorização e cuja regulamentação compete, por lei, à ANTT, a Agência Reguladora Federal instituída pela número 10.233 de 2001, sendo o juízo estadual absolutamente incompetente para conhecer e decidir sobre tal matéria nos termos do artigo 109, número 1, da Constituição Federal, número 87. Tal questão processual, inclusive, é de ordem pública, implicando na nulidade da decisão agravada das folhas número 9.129 a 9.142, na parte em que determinada a ANTT no prazo de 48 horas o cumprimento do cadastro de arrendamento das linhas das empresas falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara, com sua consequente reativação passando a surtir efeito sobre a licença operacional existente em nome das empresas falidas, de modo a permitir a operação de tais linhas pela Suzano, proibindo a agência federal de promover o cancelamento das linhas outorgadas para as falidas, sem o devido processo legal, sob pena de representação por ato de improbidade administrativa, imposição de sanção pecuniária, processual e persecução penal aos seus agentes. Os novos Torino Express articulados adquiridos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro iniciaram um período de testes nos corredores Transcarioca e Lote 0 do BRT da capital fluminense. Montados sobre o chassi Mercedes-Benz, os novos articulados foram fotografados e filmados chegando na estação Jardim Oceânico e passando pela estação Rio 2, vindo pelo corredor Transcarioca. Foram adquiridas 220 unidades do Torino que serão entregues até o mês de março deste ano. Com o chassi Volvo B340M, são 100 unidades que já se encontram em operação e as outras 120 são montadas sobre os chassis Mercedes-Benz O500 MDA Bluetech 5 e O500 MA Bluetech 5 da Mercedes-Benz, com 23 e 18 metros de comprimento, respectivamente. Segundo a Marco Polo, as unidades têm capacidade para transportar 181 passageiros, sendo 43 sentados e 138 em pé. Os veículos são equipados com tecnologias e itens para oferecer ainda mais conforto, segurança e comodidade para os passageiros, como sistema de comunicação do motorista com os passageiros com o microfone da cabine, tipo utilizado no metrô, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de iluminação diferenciada com cromoterapia no interior do veículo, rampa de acesso junto às portas de embarque para total acessibilidade e cabine segredada
para motorista. Os ônibus também contam com um circuito fechado de TV que permite ao motorista visualizar no painel as imagens das câmeras internas, sistema de próxima parada que avisa por intermédio de dispositivos audiovisuais as próximas estações de desembarque, tomadas USB em todas as poltronas do modelo City Comfort, botão de pânico na cabine do motorista e sistema de ar-condicionado, painel mostrador de velocidade em trânsito e câmera de marcha ré. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, juntamente com a Secretaria de Transportes, Maína Celidônio, e a diretora-presidente da Mobi Rio, Cláudia Cecim, entregará nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023, 110 novos ônibus para o sistema BRT. A data coincide com o aniversário da cidade de 458 anos. Será a maior entrega no processo de transformação do sistema BRT segundo a prefeitura. Os 110 novos ônibus atenderão o corredor Transcarioca, que terá a frota 100% reformada e suas estações revitalizadas. Após a entrega, serão 190 ônibus funcionando no sistema. O corredor Transolímpica foi o primeiro a ter a sua frota renovada, com a entrega de 40 novos ônibus no dia 6 de janeiro de 2023. Nesse dia, a Secretaria de Transporte, Maína Celidônio, disse que em março seria celebrada a reinauguração do Transcarioca com mais de 110 ônibus. A previsão é que o corredor Transoeste tenha a frota renovada no início de 2024. Imagens de um circuito de segurança mostram um ônibus da empresa Sambaíba passando por cima das pernas de um passageiro idoso, logo após o desembarque. O caso ocorreu no fim da tarde deste domingo, dia 26 de fevereiro, na rua Elias de Almeida, na região de Tremembé, na zona norte de São Paulo. O veículo envolvido fazia a linha 1764 Jardim Curisco Santana da empresa Sambaíba Transportes Urbanos. O site Diário do Transporte conversou com o Ricardo do Nascimento Cambuzo, filho do passageiro Dalci Cambuzo, de 73 anos. Segundo Nascimento, o caso ocorreu após uma discussão entre o seu pai e o motorista por causa do uso de máscara contra a Covid-19. O motorista estava com a máscara no queixo e, de acordo com o relato, não aceitou ser advertido. O idoso voltava de um bloquinho de carnaval. Ainda de acordo com o filho da vítima, o motorista não queria permitir o desembarque e só parou depois do ponto porque uma passageira ia descer. A usuária saiu antes. Segundo o Nascimento, quando seu pai foi descer, o motorista fechou a porta enquanto tentava desembarcar. O idoso forçou a porta e conseguiu sair, mas o motorista arrancou com o ônibus. Ainda de acordo com o relato e as imagens, o homem se desequilibrou e as rodas do ônibus passaram por cima de suas pernas. O passageiro de 73 anos foi levado para o hospital e precisou ser transferido para fazer uma cirurgia vascular. Nascimento ainda disse que o estado da saúde preocupa muito pela idade do pai e por ter perdido bastante sangue. O motorista foi levado à delegacia e o caso registrado como lesão corporal, mas depois, com as imagens e depoimento de testemunhas, o indiciamento foi mudado para tentativa de homicídio. O site Diário do Transporte procurou a Sambaíba da SP Trans, gerenciadora do sistema. Em nota, a SP Trans informou que cobrou esclarecimentos da Sambaíba, que afastou o motorista. Segundo a SP Trans, a Sambaíba vai ser autuada porque não comunicou à gerenciadora do fato no tempo determinado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada pelo site Diário do Transporte e nos retornou com uma nota explicando que policiais militares foram até o local da ocorrência, mas quando chegaram, a vítima já havia sido levada ao hospital. Em nota, a empresa Sambaíba disse que o anjo da guarda, que é o bloqueador de movimento com as portas abertas, e estava funcionando normalmente. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O ônibus de excursão da empresa Detour, que saiu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com destino à cidade de Santo Cristo, também no Rio Grande do Sul, tombou na manhã deste domingo, dia 26 de fevereiro. O acidente foi na rodovia ERS 342, entre as cidades de Cruz Alta e Ijuí. Segundo informações do batalhão rodoviário da Brigada Militar, o motorista perdeu o controle do ônibus, que acabou saindo da pista e tombando em um barranco. O veículo transportava cerca de 40 passageiros e ao menos 9 ficaram gravemente feridos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Cruz Alta. Um ônibus rodoviário que fazia a linha São Paulo-Rio tombou por volta das 2h30 da madrugada desta segunda-feira, na altura do quilômetro 55 da rodovia Presidente Dutra, em Lorena.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos 8 pessoas ficaram feridas. Acredita-se que o motorista tenha perdido o controle da direção. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Entre os feridos, 4 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Lorena. Já as demais foram atendidas no local por equipes da concessionária CCR Rio-São Paulo e em seguida foram liberadas. As causas do acidente devem ser investigadas. O nome da empresa dona do ônibus não foi informada. Um acidente envolvendo um ônibus da Autoviação 1001 e um caminhão na madrugada desta segunda-feira na rodovia Presidente Dutra chamou a atenção de motoristas. A concessionária Rio-São Paulo, que administra o trecho, informou que o acidente ocorreu por volta das 4 horas e 52 minutos da madrugada, na altura do quilômetro 270, no sentido Rio de Janeiro, na altura do município de Barra Mansa, no sul fluminense. Por conta do acidente, o fluxo de veículos passou a ser feito apenas pela faixa da esquerda por pouco mais de 2 horas. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a pista da direita foi liberada por volta das 7 horas da manhã, gerando um congestionamento de cerca de 6 km até as 8 horas da manhã, devido ao reflexo do acidente. Apesar do susto, não houve feridos. A frente do ônibus ficou bastante destruída, como mostram os vídeos, que já circulam em grupos de mensagem por aplicativos e em redes sociais. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem com segurança. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. Um ônibus da empresa CVM Turismo acabou precisando utilizar a área de escape no anel rodoviário de Belo Horizonte por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. O coletivo, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte, seguia transportando 41 passageiros que, apesar do susto, não tiveram ferimentos. Como alguns dos passageiros estavam mais próximos de seus destinos, optaram em seguida viagem por meio de aplicativos de viagens. Outros passageiros embarcaram em um ônibus que vinha logo atrás. O condutor do coletivo percebeu que, na altura do radar, a luz do freio acendeu, quando o mesmo passou a tentar reduzir a velocidade do ônibus com as marchas e o freio de mão, acessando em seguida a área de escape em baixa velocidade. O motorista do ônibus ficou até o período da manhã aguardando a retirada do veículo. Um ônibus da aviação Entran tombou na madrugada deste último domingo, dia 26, quando trafegava pela rodovia estadual BA-161, na altura do município de Ingarité, no oeste da Bahia. O coletivo teria saído da cidade de Ibotirama e seguia com destino ao município de Irecê, quando, em certo momento, segundo informações de passageiros, as luzes se apagaram e o ônibus saiu da rodovia, vindo a tombar em seguida. Agentes do SAMU foram acionados para o local e informaram que o ônibus seguia transportando 22 passageiros. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas, sendo 2 mulheres e 1 homem. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital de Ibotirama por suspeitas de fraturas, mas sem maiores riscos. Um médico que estava no ônibus auxiliou no atendimento das vítimas, enquanto outra ambulância do SAMU da Barra transportou um ferimento para o hospital local. A Polícia Militar da Bahia informou que agentes locados no 28º Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência e auxiliaram no controle de trânsito e na segurança do local enquanto as vítimas eram atendidas. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da aviação Piracicabana deixou um motorista ferido. O ônibus seguia viagem de Juiz de Fora para Manhumirim. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, agentes do quartel de Muriaé foram acionados por volta das 9 horas e 45 minutos da manhã deste último domingo para atendimento de colisão na BR-116 nas proximidades da ponte sobre o Rio da Glória. O motorista do veículo de passeio bateu contra o ônibus e ficou preso às ferragens, sendo resgatado e atendido por funcionários do SAMU e foi encaminhado para o Hospital São Paulo em Muriaé. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Muriaé foram acionados para a ocorrência. A rodovia precisou ser interditada para o atendimento da vítima. Um gravíssimo acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da empresa Gontijo deixou um morto na BR-381 em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na madrugada do último domingo no Distrito Industrial de Governador Valadares, após o veículo de passeio invadir a posta contrária de bater no ônibus. O coletivo, ainda segundo a corporação, fazia a linha Belo Horizonte-Almenara. No ônibus não houve feridos, porém, o passageiro carona do carro morreu no local e o motorista apresentava sinais confusos e seguia consciente e fora do carro, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Agentes do SAMU
encaminharam o motorista do carro para o hospital regional. O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Governador Valadares. As causas do acidente estarão sendo investigadas em breve. Um ônibus urbano modelo KL Millennium 5 da empresa Mob Brasil de São Lourenço, com sede em Recife, tombou na manhã deste último domingo quando seguia em comboio para o Pernambuco. O acidente ocorreu na BR-381, na entrada da Cachoeira do Vale, um distrito da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, informou que, apesar do susto, não houve feridos. Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta na altura do quilômetro 938,9 da rodovia Fernão Dias, em Extrema, no sentido Belo Horizonte, deixou um ferido. De acordo com a concessionária Artéries, que administra o trecho, o ônibus bateu na traseira da carreta, deixando o condutor do coletivo preso às ferragens. O acidente ocorreu por volta das 15 horas e 53 minutos da tarde, como afirma a concessionária. O coletivo seguia transportando 23 passageiros e, apesar do susto, entre os passageiros não há registro de feridos. Ainda, agentes de acordo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência, que chamou a atenção de quem passava pela região. A Artéries Fernão Dias informou que por volta das 5 horas da tarde registrou o congestionamento de 4 horas no sentido Belo Horizonte. A agente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lotados na segunda BPM Botafogo, realizaram no início na noite de hoje uma escolta do ônibus da Praça Lisboa, que opera a linha 474 Jacaré-Copacabana. A linha, operada pelo consórcio Intersul, é alvo de reclamações de passageiros e moradores devido aos inúmeros atos de vandalismo e queixas de possíveis assaltantes que usam os ônibus que fazem a ligação de bairros da zona norte do Rio com a zona sul carioca. Através das redes sociais, a corporação mostra o trabalho diário que vem realizando em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. E antes de finalizar, uma última notícia. A Flixbus Brasil, uma empresa de tecnologia em transporte rodoviário de passageiros que atua no Brasil desde dezembro de 2021, anunciou uma parceria com a Autoaviação Gadot para oferecer passagens com preços promocionais entre São Paulo e Santa Catarina. De acordo com a empresa, a operação passa a contar com 4 novos ônibus para 2 destinos, Blumenau e Balneário Camboriú. As passagens, que já começaram a ser vendidas na manhã desta segunda-feira, possuem preços promocionais a partir de R$ 19,99 pelo aplicativo ou site da Flixbus. A nova parceria pretende conectar os passageiros de São Paulo e Blumenau, passando por Osasco, Embu das Artes, Garuva, Joinville e Jaraguá do Sul, até chegar ao destino final. Por quem for de São Paulo para Balneário Camboriú, 2 ônibus farão o trajeto, que inclui Osasco, Embu das Artes, Garuva, Joinville, Barra Velha, Pissarras, Itajaí e o ponto final em Balneário Camboriú. Para Jader Cristiano, diretor e fundador da Gadot, a parceria com a Flixbus reforça o compromisso de oferecer cada vez mais conforto e comodidade a seus passageiros. A partir de amanhã, no dia 1º de março, a Prefeitura de Campo Grande publicou hoje a oficialização do aumento no valor da passagem de ônibus. A publicação foi feita no Dia Grande, Diário Oficial do Município. O novo valor passa a ser cobrado nesta quarta-feira, dia 1º de março de 2023. De acordo com a publicação do Dia Grande, aos órgãos públicos da administração direta e indireta será cobrado o valor de R$ 5,80 pelo serviço de transporte. Aos usuários, o valor da tarifa será de R$ 4,65. Outra cidade que também terá aumento de tarifa no dia 1º de março será de Curitiba. A tarifa do transporte coletivo por ônibus passa de R$ 5,50 para R$ 6. O BRT Salvador, que terá seu horário de funcionamento ampliado a partir desta quarta-feira, com os coletivos passando a circular das 5 horas e 30 minutos da manhã até as 10 horas da noite de segunda a sábado e das 6 horas às 10 horas da noite aos domingos e feriados. A informação foi divulgada pela Prefeitura da capital baiana, que diz que com a mudança, os usuários poderão ser atendidos desde as primeiras horas do dia. Ainda segundo a Prefeitura, os intervalos permanecem de 3 minutos nos horários de pico em dias úteis, de 5 a 10 minutos no final de semana e feriados. Vale ressaltar que o BRT de Salvador, que hoje conta com 5 estações, sendo Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade e Itaigara, já atingiu a marca de 1 milhão de usuários transportados em pouco mais de 4 meses de operação. O sistema tem 13 ônibus, sendo que 3 são totalmente elétricos. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para
sempre ser notificado das últimas notícias do mundo rodoviário. Uma boa noite e até a próxima.